Irã realiza exercícios militares no norte do país, inclusive ao segundo e 3 dias, e dá indícios de como vai ser o ataque contra Israel. Vai lembrar que tivemos apelos da União Europeia que o Irã prontamente rejeitou, alegando que não vai passar pano para os crimes sionistas. Inclusive, Itamar Ben-Gvir faz ali manifestações na esplanada das mesquitas que geram repercussões internacionais condenando o ministro israelense. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre Nicolás Maduro, que se revolta agora contra o TikTok e busca no Congresso venezuelano aprovações de leis mais duras contra o que ele considera o que ele chama de fascismo, sendo que isso pode boicotar bastante a oposição do país. Mas, aparentemente, Colômbia, Brasil e México, que vai se distanciando um pouquinho, tem uma solução. Sim, galera, Brasil, Celso Amorim, devem apresentar uma solução para a crise venezuelana. O que será que o Brasil vai propor para a Venezuela? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o Zelensky, que continua avançando no território de Kursk, na Rússia. Sim, segundo Zelensky, já são 74 aldeias e mais de 1.000 quilômetros quadrados conquistados, e ele alega que não sabe exatamente quando vai parar. Rússia promove a utilização de um novo equipamento na Ucrânia criticado pela comunidade internacional. O que tá rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. E para você que é meu inscrito ou minha inscrita, tá hora de eu retribuir um pouquinho só do carinho que vocês dão por mim, oferecendo uma oportunidade sensacional, galera, de verdade, tá? Vocês não vão se arrepender. Se você quiser ter uma roupa altamente confortável, bonita e prática, a roupa da Insider é com certeza a melhor pedida. Eu falo isso, galera, com muito carinho, porque eu já usava mesmo antes de fechar parceria com a marca, e agora que eu posso trazer para vocês com desconto exclusivaço para você que é meu inscrito, assim, a minha alegria é demais. Por exemplo, eu tenho as meias, as cuecas, aliás, para quem é homem, tá, pessoal, dica sensacional, e as Tech T-shirt. Tech T-shirt, inclusive, essa aqui nessa coloração um pouco mais grená, mas eu tenho azul, tenho branca, tenho preta, tenho todas as cores e tamanhos disponíveis. A Tech T-shirt, ela tem uma praticidade tão boa pra mim, que sempre tá na correria do dia a dia, porque, por exemplo, às vezes eu tô lá falando, empolgado, aí eu acabo suando. Cara, o tecido, ele consegue evaporar o suor do seu corpo, trazendo uma sensação de conforto térmico e evitando aquele cheirinho um pouco desagradável no final do dia. Outra coisa, tenho que levar, por exemplo, 2 camisetas para fazer gravações diferentes. Cara, eu taco na mochila, tanto faz se tá amassado ou não, porque só de eu colocar o calor do meu corpo, ele vai desamassando a camiseta. Fora que, por exemplo, quando você pega o preço, apesar dele ser um pouquinho mais alto, de verdade, a gola não fica esgarçada. A cor, por exemplo, essa camiseta ela não é nova não. Ela tá exatamente da mesma cor de quando eu usei pela primeira vez. Então o custo-benefício é sensacional. Se você quiser, galera, pra você, que eu recomendo demais, pra montar looks aí bem interessantes, ou dar de presente, usa o link aqui na minha descrição, além do cupom MARCILIO, que você vai ter um desconto exclusivaço para ter acesso às roupas mais tecnológicas do Brasil. Belezinha? Pessoal, usa lá, hein? Você não vai se arrepender e ainda, claro, apoia esse criador de conteúdo que vos fala. Tamo junto, usa as roupas da Insider. Então bora lá pro vídeo, pessoal. E só como eu falei pra vocês, hein, reforçando, Insider sensacional, ótimo custo-benefício e ainda você ajuda esse criador de conteúdo que vos fala. Tamo junto? Então vamos lá, ó, seguinte. A gente teve hoje informações porque o mundo está à beira de nervos, principalmente no Oriente Médio. Eu coloquei para vocês ontem que Israel está em estado de atenção, só aguardando o ataque que vai vir por parte do Irã. Sim, ele vai acontecer. E tivemos mobilizações de foguetes, mobilizações também de mísseis, agora exercícios militares iranianos acontecendo e o maior deslocamento militar dos Estados Unidos em direção ao Oriente Médio desde a Guerra do Golfo, galera, de 91, estão falando aí de mais de 30 anos. Então há sim grandes preocupações. E a gente vai mobilizando, vai analisando o Irã e percebemos que tivemos movimentações militares hoje no Irã. O Irã realizou exercícios militares no norte do país, há aproximadamente ali 1 hora de exercícios militares próximo do Mar Cáspio. A gente está falando do segundo exercício militar em 3 dias. Com a resposta prometendo vir ainda essa semana e, segundo a Fox News, em 24 horas contando de ontem, ou seja, o prazo está até acabando, óbvio que há grandes preocupações. Ao mesmo tempo, pessoal, a gente tem o Hamas atacando 2 foguetes
de modelo M90 contra Tel Aviv, só que Israel alega que um pegou no oceano, no mar ali que o cerca, e outro nem isso, não caiu no território israelense, ou seja, não tivemos grandes problemas. Mas percebam que há uma mobilização de ataque contra Israel. E aí, a gente teve uma coalizão hoje, que foi liderada pela França, pela Alemanha e pelo Reino Unido, e até mesmo pelos Estados Unidos, não mediando diretamente com os iranianos, mas mediando com a Turquia, pedindo para que o Irã faça algum tipo de retaliação que fique somente no campo diplomático e não no campo militar. Porque sim, há o medo, uma tensão de uma expansão do conflito no Oriente Médio como um todo. Por exemplo, a gente sabe que vai rolar a convenção partidária do Partido Democrata e, galera, convenhamos que pesa sobre a Kamala Harris e sobre o Biden o crescimento de várias guerras espalhadas pelo mundo. E uma dessas guerras é propriamente a questão que envolve agora, não que não nasceu agora, né? Mas se intensificou aí a questão entre Hamas e Israel. E a Kamala Harris do Partido Democrata, ao mesmo tempo que tem vários judeus, vários israelenses que apoiam o Partido Democrata, a gente sabe que a população mais jovem, mais progressista, geralmente é mais pró-Kamala Harris do que exatamente pró-Trump. Então, ela precisa dar um jeito de, ao mesmo tempo, não perder o apoio dos judeus essenciais, até mesmo na fundação do Partido Democrata, mas, ao mesmo tempo, para agradar aquele jovem progressista, tal, que é contra, não os judeus, claro, mas contra o Estado de Israel. Então, é uma situação delicada. O Irã respondeu a esses apelos, a partir do seu ministro das Relações Exteriores, alegando que esse pedido do Ocidente ignora os crimes do regime sionista e a violação da integridade territorial do país. Ou seja, o Irã, ele alega que ele está fazendo isso porque Israel comete uma série de crimes, inclusive na questão da ocupação palestina, né? Mas também porque houve a morte do Ismail Haniyeh, que era a liderança do Hamas. O Ismail Haniyeh, ele estava numa cúpula, na verdade numa cerimônia de ascensão do Pezeshkian, o atual presidente iraniano, que assumiu, e à noite ele foi morto no Irã, a partir ou de algum ataque aéreo, segundo os iranianos, ou mesmo de uma bomba que foi implementada no subsolo do local onde ele estava, contando inclusive com possíveis membros infiltrados dentro da Guarda Revolucionária Iraniana, já que não era qualquer residência, era uma residência fortemente ali armada, né, e fiscalizada. Então, algum tipo de resposta vai acontecer e o Irã não responder seria passar pano para os crimes de Israel. Fato é que a gente teve declarações para o The Wall Street Journal que consideraram que o Irã não vai fazer isso segundo Pezeshkian, tá? Ele falou assim, olha, se fosse há 40 anos, muito possivelmente seria uma resposta mais escandalosa do Irã. Mas é só vocês observarem como foi o ataque de Israel. Foi um ataque com inteligência, utilizando ali os seus informantes, enfim. A resposta do Irã vai vir com esse grau de maturidade. Com essa interpretação, com esse discurso, o que dá a entender, de novo, pode ser uma tática de fingir que vai fazer uma coisa para no final fazer outra. É difícil você confiar em políticos, né, em qualquer parte do mundo, ainda mais no meio de uma guerra. A primeira coisa que morre é a verdade numa guerra. Mas se de fato ele estiver falando a verdade, dá a entender que o Irã não fará mais um ataque com drones, com mísseis, foguetes de longo alcance, como foram aqueles cerca de 300 depois que Israel danificou o anexo da embaixada do Irã ali na Síria. Muito possivelmente vai ser um ataque contra algum membro importante de Israel, contra algum membro que tenha liderado o ataque de Israel contra o Irã, ou que seja um dos líderes responsáveis pela inteligência de Israel, não sabemos. Mas se for nos mesmos moldes que Israel está fazendo, como o líder do Irã, né, o Pezeshkian, falou, possivelmente não vai ser um ataque contra o país, mas sim contra figuras, porque isso iria até de encontro que o Putin pediu para o Irã, que não tenha alvos civis, e também seria um ataque mais moderado, não atacando civis ou pontos militares, que poderia gerar uma reação em cadeia da comunidade internacional. Seria um ataque contra ataque. Será, pessoal, que essa é a ideia do Irã? Será que eles têm poder para, de fato, conseguir fazer isso? Inclusive, existem pessoas relacionando que podem ser os extremistas israelenses, talvez Smotrich e até mesmo Itamar Ben-Gvir, ministro super importante de Israel. E hoje o Ben-Gvir, ele fez mais uma ação que foi altamente condenada pela comunidade internacional. O Itamar Ben-Gvir, ele visitou a esplanada das mesquitas,
Quando a gente fala, pessoal, da esplanada das mesquitas, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente começa a tocar em pontos religiosos. E aí cada um tem a sua crença, enfim, né? Não vou aqui, galera, colocar maiores detalhamentos sobre o assunto, mas para a religião do Islã, a gente fala da terceira região, do terceiro espaço, que é mais sagrado para os islâmicos. Também tem uma certa simbologia para os judeus. Mas ficou definido, tá? A ideia era que, como pertence a Jerusalém Oriental, que seria uma região de controle dos islâmicos. Pós-Guerra dos 6 Dias, em que Israel praticamente dominou todas aquelas posições, inclusive Jerusalém Oriental, com pontos religiosos mais importantes para os islâmicos, Israel deu o direito dos islâmicos estabelecerem ali as suas orações, as suas preces, os sentimentos religiosos, e quem não é islâmico pode visitar aquela área sem nenhum problema, desde que não seja para fins de oração e que seja em horários pré-determinados também pelos líderes islâmicos, principalmente pela Jordânia, que é quem mais comanda ali a região. No final das contas, o Itamar Ben-Gvir, ele fez questão de, junto com alguns israelenses mais ortodoxos, mais exaltados, de fazer celebrações, orações, danças, hastear inclusive a bandeira de Israel, e é claro que ele pode alegar que é isso por questões religiosas, pelo que está escrito no Torá e por aí vai. Mas, galera, convenhamos que no meio de um conflito entre Israel e Hamas, não passa de uma provocação. Então isso foi altamente criticado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, que exige que Israel apazigue em poucas coisas. Mas com alguns membros tão radicais do lado do Benjamin Netanyahu, eu particularmente, cara, acho bastante difícil. A gente teve também o Nicolás Maduro anunciando que ele está revoltado não só com o Instagram e o WhatsApp, lembrando que ele pediu até para os membros ali da Venezuela desinstalarem o WhatsApp por propagar fake news, ser uma ferramenta ali do ódio, mas agora se voltou até contra o TikTok. E eu falo até contra o TikTok porque, galera, convenhamos, o TikTok é uma ferramenta chinesa. Inclusive, a liderança do TikTok já falou várias vezes que é muito mais próximo dos pensamentos políticos chineses do que exatamente dos Estados Unidos. Mas o Nicolás Maduro alegou que é um instrumento, é uma rede social que também faz campanha para o Faz-Cis, enfim, né? Que existe na Venezuela. E percebam que isso está sendo uma mobilização que o Nicolás Maduro vem trazendo em vários momentos da sua fala. Sempre que ele vai criticar alguma oposição, algo que o valha, ele fala que aquilo está promovendo o fascismo na Venezuela. E, cara, convenhamos, independente, tá? Ah, professor, eu sou mais de esquerda, eu sou mais de direita e por aí vai. O Edmundo Gonzalez, com certeza, aliás, pela direita liberal da Venezuela, ele nem é visto dessa maneira. A Maria Corina Machado, sim, propõe a privatização da PDVSA, a abertura econômica, tudo tal. Independente se a Maria Corina Machado, o Edmundo Gonzalez são direita, esquerda, progressistas, liberais, etc., nenhum deles se classifica como fascista. Galera, você concorda com isso, tá? Espero que você concorde, tá? Você pode ter diferenças programáticas, diferenças de pensamentos políticos. O que quer dizer que o cara é um fascista, né? São coisas diferentes. O Nicolás Maduro, falando sobre isso, vai dentro de um contexto que a própria Assembleia Nacional do país, isso liberada pelo Jorge Rodrigues, e lembrando que hoje o próprio parlamento da Venezuela conta com 256 chavistas, em um parlamento que conta com 277 deputados, já prometeu que, segundo as orientações do Nicolás Maduro, ele vai trabalhar para aprovar um pacote de leis para cuidar e defender a população venezuelana do ódio. Essa palavra é muito complicada, por quê? Porque a gente está falando, galera, de uma coisa subjetiva. E não que não exista, tá? É óbvio que existe. Mas, se você tem um governo exatamente definindo o que é ódio, o que não é, isso pode fazer com que o governo decida que o que falam contra o governo é ódio e o que ele fala contra opositores possa não ser ódio. Por exemplo, dentro desse pacote que vai ser proposto pelo parlamento venezuelano, segundo as palavras, tá, do Jorge Rodrigues, a gente fala de uma regulamentação das ONGs. Porque as ONGs estão desestabilizando a Venezuela, já que, segundo Nicolás Maduro e a situação no parlamento venezuelano, as ONGs elas contam com financiamento estrangeiro, principalmente dos Estados Unidos, que está preocupado em tirar o governo local e colocar um governo que seja mais a favor do fornecimento dos combustíveis fósseis, principalmente para o mercado americano. E, cara, convenhamos, não sejamos inocentes, muito possivelmente tem sim interesse americano, tá? Só que a oposição alega que essa tática da Venezuela agora é uma tática para fazer com que todas as ONGs sejam obrigadas a se registrar, colocando telefones, colocando conta bancária dos seus principais líderes, para identificar possíveis ONGs que possam ir contra o governo Nicolás Maduro, entende?
A questão de ter uma transparência no financiamento para saber se é organização estrangeira ou não, eu particularmente acho que é uma boa medida. Mas dentro do contexto da Venezuela, há preocupação de como que isso pode ser utilizado pelo governo local. Além disso, já foi falado também de 20 anos de prisão para aqueles que prometerem propagações e crimes de ódio. Galera, de novo, é muito difícil especificar exatamente, ainda mais num contexto tão conturbado de um parlamento venezuelano, altamente controlado pelo chavismo e com eleições contestadas, o que possa ser ódio. Então, por exemplo, eu alegar que talvez as eleições tenham sido fraudadas e que eu reconheço o Edmundo Gonzalez, ou pelo menos quero a transparência das atas eleitorais, isso pode ser considerado um crime de ódio? Punível por 20 anos? É a pergunta que fica. A legislação não está pronta ainda, mas são palavras do líder do parlamento venezuelano. Foi falado também de uma lei contra o fascismo, alegando, galera, que vai punir reuniões ou manifestações que façam apologia a esse pensamento político e, inclusive, criminalizando possivelmente partidos e mídias que possam incentivar esse tipo de comportamento. E é o que eu falo para vocês. Se a Maria Corina Machado ela é encaixada como esse tipo de pensamento, o Edmundo Gonzalez, galera, um diplomata, também encaixado como pode ser então que toda oposição também o seja. Qualquer um que não concorde com os pensamentos do Nicolás Maduro possam estar propagando crimes de ódio e apologia ao FAS, né? Enfim, ou seja, há grande preocupação na Venezuela. Somado a isso, a gente teve palavras da Maria Corina Machado, que eu particularmente acho que também, tá? Talvez não seja o melhor jeito de fazer política o que a Maria Corina Machado e o Edmundo Gonzalez estão fazendo. O Edmundo Gonzalez, ele se autodenominou presidente do país e a Maria Corina Machado falou que no dia 10 de janeiro, que é o dia da posse eleitoral, o Edmundo Gonzalez vai ser o presidente da Venezuela. Por que eu acho que essa não é a melhor tática? Porque talvez aguardar algum tipo de posicionamento da comunidade internacional e uma pressão maior, lembrando que nem Brasil, nem Colômbia, nem México reconheceram ainda as eleições venezuelanas e estão pedindo as atas. E vou falar para vocês que o Brasil quer apresentar algum tipo de solução, talvez seja o melhor. Talvez não sei, tá? Mas talvez seja o menos arriscado. Porque o Nicolás Maduro fala, tá vendo? Tá indo contra a democracia. O que o CNE, o que o órgão eleitoral falou? Não foi que o Maduro ganhou? Se a Maria Corina Machado falou que o outro vai se eleger, vai querer me matar? Se o Edmundo Gonzalez está falando que ele é o presidente, ele está deturpando a democracia. Fica mais fácil, juridicamente falando, né? Para a Venezuela perseguir os líderes opositores. Então eu não acho a melhor tática política. Mas enfim, acho que ela quer manter a mobilização populacional, já que tem protestos convocados para o dia 17 contra o governo Maduro. Enquanto isso, México, Colômbia e Brasil estão tentando ali se mobilizar para achar uma solução, só que tivemos uma derrocada desses líderes, pelo menos um deles. O México trocou de presidente. Sim, temos agora uma presidente do México. E nas suas declarações, ela já deu a entender que ela não vai se meter em problemas políticos internos da Venezuela, porque existem órgãos da comunidade internacional para isso, não deixando exatamente claro quais são esses órgãos. A Organização dos Estados Americanos seria, por exemplo, a ONU? Não sei exatamente, mas o México talvez se ausente das discussões. A gente teve o Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, confirmando que fará uma visita à Colômbia para discutir a situação da Venezuela. E sim, galera, Celso Amorim, que é o nosso assessor especial para as relações exteriores, deu uma ideia para o Lula. Isso notícia divulgada pela Valor Econômico com palavras do próprio Celso Amorim. Ele já tem uma ideia de como solucionar o problema. O problema viria com uma espécie de segundo turno na Venezuela. Como assim, professor? O Celso Amorim, ele vai propor aos venezuelanos, na verdade ao Lula, para falar para os venezuelanos, muito possivelmente, depois de apresentar essa ideia para a Colômbia, de fazer uma nova eleição na Venezuela. Talvez só com os dois candidatos, Edmundo Gonzalez e com Nicolás Maduro. Só que dessa vez convencendo os grandes players da comunidade internacional, e aí, por exemplo, o Brasil, não só com o Celso Amorim, mas talvez com o TSE, talvez com observação dos Estados Unidos, da União Europeia, enfim, com uma grande comoção internacional, a fazer novas eleições. E que talvez o órgão que vai fazer a contabilização dos votos não seja mais o CNE, e sim um organismo reconhecido pelos dois lados. Já que a oposição, o Edmundo Gonzalez, alega que o CNE, que é o órgão eleitoral que contabiliza os votos, é totalmente partidário do Nicolás Maduro. Essa, então, né, seria a ideia do Celso Amorim. Lembrando, pessoal, que para isso acontecer, o Celso Amorim fala que tem que ter um pacote anti-sanções contra a Venezuela, ou seja, o Nicolás Maduro só aceitaria eventualmente essa proposta de novas eleições
com a promessa que seriam levantadas, suspendidas as sanções da União Europeia e dos Estados Unidos contra a Venezuela, mas o Celso Amorim admitiu que vai ser um pouco difícil que essa ideia vá para frente, porque, convenhamos, precisaria, no mínimo, a aprovação de Nicolás Maduro e de Edmundo González. O Edmundo González se autodeclarou presidente, não tem muito mais o que contestar. O Nicolás Maduro, pelo CNE, e agora está na mão da Suprema Corte do país, que possivelmente vai deliberar que a eleição foi legal pró Nicolás Maduro, que o Nicolás Maduro é o presidente oficial do país. Ou seja, apesar das boas intenções do Celso Amorim, não acho que a proposta daria certo. Cara, convenhamos que a Venezuela teve essa oportunidade de ter vistorias dos Estados Unidos, da União Europeia, e negou da primeira vez. Será que aceitaria agora? E para finalizar, a gente tem a Ucrânia, galera. De novo, tá surpreendente. Cada vez que eu falar aqui para vocês, a gente surpreende cada vez mais. Por quê? Há mais ou menos uma semana, alguns alegam 8 dias, outros alegam 7 dias, a gente começou a ter uma incursão em Kursk, que é um território da Rússia. Uma incursão que parecia ser como as outras que aconteceram, ou seja, com milícias, não exatamente com o exército oficial da Ucrânia, com dissidentes da Rússia. Aparentemente não é isso que está acontecendo. Com equipamentos ocidentais, com apoio de drones, com membros não só da Ucrânia, mas também da Polônia, da Geórgia e outros voluntários, inclusive dissidentes russos, começou uma coluna, uma ofensiva em Kursk. Pelas palavras do Zelensky hoje, a gente fala de 1.000 quilômetros quadrados que já foram conquistados, mais ou menos, tá? A mesma proporção que a Rússia avançou em Kharkiv, na verdade, até um pouco maior, isso em questão de uma semana, sendo que eles conquistaram, segundo Zelensky, 74 aldeias e cidades na Rússia, e eles vão continuar avançando. O Zelensky fala que ele está em convívio com Alexander Syrskyi, que é a liderança, o chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que é conhecido, inclusive, por ter mobilizado tropas em Bakhmut. Lembrando que Bakhmut é uma cidade na Ucrânia que ela foi vista como um símbolo, porque foi onde a gente teve disputa por meses entre membros do grupo Wagner, à época lideradas pelo Prigozhin, e as tropas ucranianas. Enquanto a comunidade internacional, tira as tropas de Bakhmut, nem é uma cidade tão importante assim, quase virou uma questão de honra. No final das contas, a Ucrânia foi derrotada, né? O grupo Wagner venceu e conquistou Bakhmut. Mas ele é visto como um cara, né, o Syrskyi, como um cara que não se rende. Claro que não se render com outras pessoas lutando é mais fácil, né? Mas eu tô falando assim, que ele não se rende no sentido de tropas ucranianas estão sendo danificadas, vou tirar elas dali. O Zelensky confirmou que a intenção é eliminar posições de possíveis ataques da Rússia. E é até aí que ele vai, não deixando bem claro se a coluna vai parar. Ele fala que continua avançando no território russo. A ideia, então, o Zelensky, é fazer com que pontos que ataquem a Rússia sejam neutralizados? Até onde isso? Não dá para saber exatamente. O Putin fala que a ideia é a Ucrânia conseguir negociar um cessar-fogo com melhores posições, alegando que ou seja, forçar um cessar-fogo, forçar algum tipo de acordo em que a Ucrânia devolveria Kursk e a Rússia devolveria, Zaporizhia, Lugansk, não dá para saber exatamente, tá? Seria angariar melhores posições. É fato que enquanto a Ucrânia fala que continua avançando, a Rússia fala que vai conseguindo neutralizar aos poucos. Independente se conseguiu ou não, a gente tem o Putin saindo enfraquecido dessa história porque demonstrou uma certa permeabilidade das fronteiras e teve que deslocar equipamentos e pessoas melhores treinadas, deixando o fronte de batalha um pouco mais permeável também, ou menos combativo para os ucranianos. Há relatos que a Rússia possa ter utilizado a bomba termobárica, muito condenada pela comunidade internacional e com impacto altamente significativo. Caso a gente tenha mais novidades sobre o assunto, prometo aqui que eu trago para vocês. Beleza, pessoal? E aí, você acha que o Zelensky vai até onde? Vai conseguir dominar Kursk? Nem acho que seja o objetivo, hein, galera? Convenhamos que não tem muita estrutura econômica, social, para dominar um território da Rússia de 1.000 quilômetros quadrados, com grandes tentativas dos russos de reconquistar aquelas posições. Até onde vai o Zelensky? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.